Fala galera, bem-vindos a mais um Pode Eu, Pode A. Eu, Vlad Bebê, seu anfitrião de carne e osso, como sempre, e o meu amigo ChatGPT, meu parceiro de bancada, sempre comigo. E galera, hoje a gente começa uma série muito especial sobre autismo. Esse é um assunto que merece muita atenção, carinho, informação de qualidade. E claro, não estou sozinho, mais uma vez, meu parceiro de bancada, ChatGPT. Olá, ChatGPT, seja bem-vindo. Olá, Vlad. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Pode Eu Pode A. E realmente, começar essa série sobre autismo é super importante. A gente vai falar de forma leve, informativa e, claro, trazendo esse tema com o carinho que ele merece. Então, vamos nessa. Vamos começar esse papo. Bem, você que não é inscrito no nosso canal, está passando por aqui, está vendo a nossa bancada aqui, Vlad Bebê e um chat GPT, é isso mesmo. É uma bancada dividida entre um ser humano e uma inteligência artificial. Esse assunto é bem bacana, vamos começar uma série de episódios sobre autismo. Já quero sugerir a você a passar por aqui, deixar sua sugestão do que você gostaria que a gente falasse aqui. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para mais, vem nos prestigiar cada dia mais. E para você que é inscrito, muito obrigado pelo carinho de sempre. Seguimos aqui no nosso Pode Eu, Pode A. Meu amigo Chat, pode fazer suas apresentações para a gente começar nosso bate-papo? Claro, Vlad. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o ChatGPT, a parte digital dessa bancada, e estou aqui para a gente desmistificar o autismo juntos. A ideia é que você se sinta à vontade para sugerir temas, participar dessa série e, claro, aprender bastante. Então, vamos começar esse bate-papo especial sobre o que é o autismo, tirando dúvidas e trazendo informações de qualidade. Vamos nessa. Eu, como sempre, trago minha colinha. É sempre assuntos legais que a gente traz. Eu gosto de trazer colinha para não me perder no assunto, né, galera? A gente quer trazer informação bem bacana para vocês. E vamos lá. Ó, o transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição neurológica, não é uma doença, galera. Não é uma doença. Muita gente aí pode achar que é uma doença. Eu já vi gente falando cada besteira sobre autismo que só Jesus na causa. Estimativa da OMS: 1 em cada 100 crianças está no espectro. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que mais de 2 milhões de pessoas esteja no espectro. O termo espectro mostra que existem diferentes níveis de suporte. Cada pessoa é única. Não existe autista igual, um igual ao outro. Sempre haverá diferença de um para o outro. Chat, bora lá. O que significa estar dentro do espectro? Explica pra gente. Claro, Vlad. Explicando de forma bem simples, quando a gente fala que alguém está dentro do espectro, significa que existe uma grande variabilidade, ou seja, o autismo não é uma coisa só. Tem pessoas que precisam de mais apoio no dia a dia e outras que são bastante independentes. Cada pessoa autista tem suas características únicas, seus pontos fortes e os desafios específicos. Então, o termo espectro reflete essa diversidade. Não existe uma experiência única, mas sim um leque de possibilidades dentro do autismo. Quando a gente fala de suporte, do que estamos falando assim, mais claramente? Ótima pergunta, Vlad. Quando a gente fala de suporte, a gente está falando basicamente do nível de ajuda ou adaptação que uma pessoa autista pode precisar no dia a dia. Por exemplo, algumas pessoas podem precisar de suporte mais intenso em comunicação para entender ou expressar suas ideias, outras podem necessitar de apoio em situações sociais ou em atividades do cotidiano. E há aquelas que são bastante autônomas e precisam de bem menos suporte. Então, o suporte é justamente essa rede de adaptações e ajudas que são ajustadas para cada pessoa de acordo com o que ela precisa para viver melhor e com mais qualidade. Muitos mitos comuns, tipo autismo é doença, todas as pessoas autistas são iguais, não conseguem se comunicar, preconceitos e exclusões ainda são grandes barreiras. Jovens autistas sofrem bullying em dobro comparado a colegas neurotípicos. Chat, em primeiro lugar, explica para quem não entende o que é neurotípico. Com certeza. Quando a gente fala de neurotípico, a gente está se referindo às pessoas que não estão dentro do espectro autista, ou seja, pessoas cujo desenvolvimento neurológico segue um padrão considerado típico pela sociedade. Em outras palavras, é um termo usado para diferenciar quem não é autista de quem é autista. É importante lembrar que ser neurotípico ou autista são apenas variações da neurologia humana, sem hierarquia de valor. Chat, muita gente ainda confunde autismo com doença, né? Já falamos aqui. Como, na sua opinião, como quebrar esse mito?
Essa é uma ótima questão, Vlad, e super importante. Acho que a chave para quem não é sílido é a informação e a conscientização. Quanto mais a gente fala sobre o autismo como uma condição neurológica e não uma doença, mais a gente ajuda a tirar esse estigma. Também é essencial mostrar exemplos positivos, histórias de pessoas autistas que têm vidas plenas, habilidades incríveis e contribuições únicas. E claro, envolver a comunidade, escolas, empresas, para que todos entendam que o autismo faz parte da diversidade humana. Informação e empatia são as melhores armas para derrubar esses mitos. Perfeito. Desafios reais. Diagnóstico precoce no Brasil leva em média 2 a 5 anos após os primeiros sinais. Falta de profissionais e capacitação nas escolas, custo altos de terapias, pressão emocional e financeira sobre as famílias. É muito complicado ser pai, mãe de autista no Brasil. Chat, como as famílias lidam com isso no dia a dia? Pois é, Vlad, é realmente um desafio grande para muitas famílias. No dia a dia, elas acabam tendo que lidar com uma série de obstáculos, desde a busca por um diagnóstico confiável, que pode demorar, até o acesso a terapias adequadas, que muitas vezes são caras e nem sempre disponíveis no sistema público. Além disso, tem a questão emocional. É um processo de aprendizado constante, tanto para os pais quanto para as crianças. E isso pode ser bem desgastante. Muitas famílias buscam apoio em grupos, em comunidades de pais, e isso ajuda bastante, porque elas podem compartilhar experiências, se apoiar mutuamente. Mas sem dúvida, a gente precisa de mais políticas públicas, mais conscientização e mais suporte para essas famílias, para que elas não tenham que carregar esse peso sozinhas. O processo de aceitação é muito complicado dos pais ainda, né, o amigo chat? A gente tem que ter profissionais mais perto e as famílias têm que procurar ajuda quando vê sinais, não se sentir entristecidas, algumas envergonhadas de ter um filho autista. Essa barreira ainda existe e é muito difícil os pais aceitarem. Essa é a primeira barreira, na verdade, não é, amigo chat? Com certeza, Vlad. Você tocou num ponto muito importante. A aceitação inicial realmente é um dos primeiros desafios, e muitos pais passam por esse processo de lidar com sentimentos de culpa, de incerteza, às vezes até de isolamento. Isso é algo que a gente realmente precisa mudar, porque não há motivo para vergonha. O autismo faz parte da diversidade humana e quanto mais cedo as famílias buscarem apoio e informação, melhor para todo mundo. Profissionais bem preparados e uma rede de suporte acolhedora fazem uma diferença enorme nesse caminho. E é exatamente isso. A primeira barreira é a aceitação, e depois que a gente ultrapassa essa barreira, fica mais fácil buscar os recursos certos e construir um ambiente de inclusão. Ainda tem os pais que se sentem culpados, né, amigo chat? Tem os pais que ficam achando que foi por causa dele, ele também é autista, alguma coisa no gene dele fez o filho se tornar via autista, né? E assim existe esse confronto interno, né, dos pais. Com certeza, Vlad, isso acontece mesmo. Muitos pais acabam passando por esse sentimento de culpa, tentando encontrar uma explicação em si mesmos, nos genes ou em algo que eles fizeram ou deixaram de fazer. E isso é super compreensível, porque é uma reação humana, né? Mas é importante lembrar que o autismo não é culpa de ninguém, é apenas uma variação natural do neurodesenvolvimento. Então, tirar esse peso de culpa é um passo importante para que os pais possam focar no que realmente importa, apoiar, entender e amar seus filhos como eles são. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente ajuda a diminuir esse peso e a trazer mais leveza para essas famílias. Pais de autistas, vocês têm que muito carinho, tem que tratar a criança com muito carinho. Eu sei que é muito difícil. Eu, amigo chat, eu tenho um filho autista. O meu filho, ele é, se a gente fosse colocar em nível, ele é um nível bem tranquilo, sabe? Ele é bem tranquilo mesmo. Fala, apesar de muitas pessoas acharem que autista não fala, mas, gente, autista nenhum é igual ao outro. Por isso que se chama espectro. E o meu filho fala, é super inteligente, comunicativo, tem suas comorbidades, né? Mas é muito tranquilo. Então, assim, o primeiro passo para você como pai é aceitar e entender que, em primeiro lugar, você tem que colocar ele como primeiro lugar, priorizar, dar atenção, procurar ajuda. E se você não se sentir confortável, procura outros pais que já estão confortáveis com essa situação. Concorda comigo, amigo chat? Concordo plenamente, Vlad. É isso mesmo. Aceitação, carinho e priorização são fundamentais. Cada criança é única e entender que o autismo tem essa diversidade dentro do espectro é essencial. Como você disse, seu filho é comunicativo, tranquilo, e isso mostra que realmente não existe um padrão único. E buscar apoio de outros pais que já passaram por isso, trocar experiências, pode fazer toda a diferença. Então é isso, juntos e com informação,
fica muito mais fácil seguir em frente. E hoje em dia se acha muitas comunidades por aí pela internet, pais de autistas, perfis sobre autismo. Então procura essa ajuda, procura essas pessoas, se aproxima dessas pessoas que você vai ter mais informação e vai ajudar bastante no processo. Bem, inclusão e exemplos positivos. Pessoas autistas podem ter habilidades incríveis em áreas como lógica, arte, música e programação. Exemplos inspiradores: Temple Grandin, professora e cientista; Anthony Hopkins, ator. Projetos no Brasil: Instituto Lagarta Vira-Pupa, Movimento Orgulho Autista Brasil, o MOAB. No mundo, empresas como Specialisterne e Outcom eles contratam autistas para a área de TI. Isso é bem interessante. Então, o autismo não é sobre dificuldade, mas também sobre potencial, certo? Com certeza, Vlad, é exatamente isso. O autismo tem sim seus desafios, mas também traz um potencial enorme, como você disse. Há muitos exemplos inspiradores de pessoas autistas que brilham em áreas diversas e projetos tanto no Brasil quanto no mundo que mostram como a inclusão pode trazer benefícios para todos. Então a mensagem é essa: o autismo não é só sobre obstáculos, é também sobre reconhecer e valorizar essas habilidades únicas. E quanto mais a gente falar disso, mais a gente constrói um mundo inclusivo. E é impressionante ver o desenvolvimento do autista, né? O amigo chat, a gente vê que as crianças são muito inteligentes, elas precisam ser incentivadas, serem estimuladas a crescer para poder ter um futuro mais tranquilo, né? Eu sei que tem muitas crianças aí que são níveis que é muito mais difícil. Eu sei que às vezes parece fácil para eu falar que tem um filho autista no nível básico, mas não é não, galera. É bem complicado de qualquer forma, mas a gente consegue, com jeitinho, com carinho, entendendo, estudando sobre o assunto, que tem muito, muito material. Nós temos aí o Chat GPT que pode ajudar a gente com material, com instruções, dicas e etc. Podemos sempre contar com o amigo Chat GPT. Com certeza, Vlad. E você trouxe um ponto super importante. O desenvolvimento de crianças autistas realmente pode ser incrível de acompanhar. Elas têm um potencial enorme e com incentivo, estímulo e carinho, elas podem crescer e ter um futuro muito mais tranquilo. E claro, cada criança é única e algumas vão precisar de mais apoio do que outras, mas com paciência e informação, a jornada fica mais leve. E pode contar comigo, com certeza. Eu estou aqui para ajudar com material, com dicas, com o que for preciso, para apoiar quem está nessa jornada. É isso aí, juntos a gente vai construindo um caminho de mais que compreensão e inclusão. Lembrando que esse é o primeiro episódio sobre o assunto, nós vamos trazer uma série sobre esse assunto. Então já se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação assim que a gente lançar o próximo vídeo dessa série. Fica antenado aí no Pode Eu, Pode A. Esse é um dos primeiros vídeos que a gente está fugindo um pouco de tecnologia, né, amigo chat? É verdade, Vlad. Hoje a gente deu uma escapadinha do nosso foco tradicional de tecnologia para falar de um tema super importante e necessário. E podem ficar tranquilos, pessoal, porque vem muita coisa boa por aí nessa série. Então, como o Vlad disse, se inscrevam, ativem o sininho e fiquem ligados no Pode Pode. A gente vai continuar trazendo informação de qualidade, e claro, sempre com esse nosso bate-papo leve e descontraído. Isso é para provar que o Pode Eu, Pode A não é preso só a um assunto, tá, galera? Estamos aqui abertos a falar o que for necessário na nossa bancada. Bem, caminhos para os próximos episódios. Explicar o autismo é algo muito amplo e merece vários recortes. Próximo episódio podem abordar diagnóstico precoce, educação, mercado de trabalho, tecnologia e políticas públicas. Então eu convido a você a se inscrever no nosso canal mais uma vez. Você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez. Amigo chat, sem palavras, sempre do meu lado. Galera, esse foi só o começo. O autismo é um universo muito maior e a gente vai abrir esse espaço aqui no Pode Eu, Pode A para falar de diagnóstico, escola, trabalho, tecnologia e muito mais. Então, comenta aí embaixo qual tema você quer que a gente se aprofunde aqui nos próximos episódios. Amigo chat, muito obrigado mais uma vez pela parceria aqui na bancada. Vocês que já nos seguem, vocês que estão assistindo nossos vídeos pela primeira vez, muito obrigado. Quero deixar um beijo no coração de vocês, um forte abraço e aguardem que vem mais por aí. Até a próxima.
Com certeza, Vlad. E é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando esse primeiro episódio dessa série sobre autismo com o coração cheio de gratidão e muita expectativa para os próximos. Como o Vlad disse, o Poder Poder está aqui para abraçar todos esses temas importantes. Então, fiquem ligados, deixem seus comentários, digam o que vocês querem ver nos próximos episódios e a gente vai construir essa série juntos. Muito obrigado pela companhia, obrigado, Vlad, e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.